Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz. Vocês estão bem? Vocês não sabem, vocês não têm ideia como está meu coração. Estou muito feliz, muito mesmo, por essa oportunidade que Deus nos concede de estar junto com vocês aqui. Existem programações que não estão na nossa agenda, mas está na agenda de Deus. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira eu passei por um susto muito grande. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu estava vindo para Londrina e o meu voo não desceu aqui. Na realidade, eu tive já dificuldade ao entrar no avião, na aeronave em Guarulhos, quando não encontraram minha passagem. E buscaram pelo localizador, não encontraram. Depois de uns 10, 15 minutos aí acharam, permitiram que eu entrasse na aeronave. Aí eu entrei, chegando aqui, o avião arremeteu 2 vezes. Foram 2 tentativas nas 2 cabeceiras para pousar, melhor dizendo, aqui não, em Londrina, né? Estamos em Maringá, que é tanto lugar. E aí o voo voltou para Guarulhos. E vocês imaginam o pânico dentro do avião. E não foi fácil, mas Deus nos guardou. E eu lembro que eu estava voltando para Guarulhos dentro da aeronave. Eu me questionava, por que aquela mulher achou minha passagem? Ela não deveria ter encontrado. Irmãos, e aí as aeronaves agora têm a internet, né? Não, já estava despedindo da família. Mandei mensagem para minha esposa, falei, cuida bem dos meus filhos, cuida bem do meu carro, porque eu gosto do meu carro, irmão. Cuida bem. Não, irmão, foi nesse nível, vocês não fazem ideia. E eu entrei em pânico. Foi assim, não só eu, como muita gente que estava no avião. E você sobrevoar um aeroporto sem poder descer é assustador. Assustador. E detalhe, eu tenho um voo de Londrina para Foz na terça-feira. No outro final de semana eu vou para Guanambi, na Bahia. Voo de novo, ida e volta, 4 voos, 2 para ir, 2 para voltar. Então é assim, a gente não pode parar. Mas eu estava vendo ali o Instagram da pastora Thalita Pereira. Ela passou por isso também. Eu falei com a Cláudia da dupla Canção e Louvor agora pela manhã, conversando com ela pelo Instagram, pelo direct. Eles também passaram o mesmo susto lá em Cascavel. Na realidade, existe uma movimentação nos ares por tudo que está acontecendo na nossa nação. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que você de repente já votou, ou você vai votar. Eu queria que você se desligasse um pouco disso, porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero te ensinar hoje sobre recomeço. O que é necessário para recomeçar? Eu quero falar sobre isso hoje. Se você tiver papel e caneta para anotar, se você tiver bloco de nota, pega celular para você anotar no seu bloco de nota, que eu vou ensinar você a viver seus recomeços hoje. Você sabia que Deus é um Deus de recomeços? Você sabia que Deus é um Deus que faz nos viver ciclos, estações? E discernir o tempo é discernir ciclos, é discernir estações. A nossa vida é cíclica. Nossa vida, ela é pautada em estações. Então hoje você vai entender qual é a estação que você está vivendo, para onde Deus está te transitando, para onde Deus está transicionando você, e o que Deus requer de você nesse tempo. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero louvar a Deus pela vida desse casal de pastores que me recebe aqui. Eu tive a grata satisfação de estar com ele ontem à noite. E eu estava ministrando e procurei ele, porque se você olhar a fotinha do WhatsApp dele, não tem foto lá. Eu falei, cadê o pastor Claudinei? E eu fiquei procurando ele, mas no final deu certo, porque tinha um número bom de pessoas na igreja. No final ele me procurou, a gente foi jantar juntos, viemos conversando junto. E eu acredito que existem conexões no céu. Eu falei isso ontem na igreja que eu estava ministrando. Eu falei sobre Maria e Isabel, sobre o que Maria está gerando se comunica com aquilo que Isabel está gerando. Então existe uma comunicação do céu. Pessoas que Deus une com o propósito que o que ela está gerando se comunica com aquilo que você está gerando. Isso é uma comunicação do céu. E a Bíblia diz que o Espírito testifica, né? Paulo falou sobre isso, que o Espírito testifica. Então o Espírito ele nos conecta, ele nos liga. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor. Tenho a impressão que eu já lhe conheço há muitos anos, de tanto que fluiu, né?
Deus abençoe o Josué que me acompanha, meu amigo, pastor William também que me acompanha, que o eterno Deus os abençoe. É muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe o William, porque foi através dele que eu estou aqui. A pastora Mônica também, que foi canal, né, de Deus, e eu louvo a Deus por isso. Você fica comigo aqui até umas 2 horas da tarde? Só que não, calma, não se empolga que eu nem comecei a pregar. Você ainda tem que votar, tem muita gente ainda que não votou. Até o seu, pastor, não convenceu, tá? Eu não vou demorar muito, fica tranquilo. Gênesis 8, para a nossa meditação. Gênesis capítulo de número 8. Quem achou, diga amém. E lembrou-se Deus de Noé e de toda coisa vivente, de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento. O que Deus fez? E enviou um vento. Olha ali, olha como está essa tradução. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Olha as atitudes de Noé. Primeiro ele abre a janela, depois ele soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca. E Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe um bico de uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. E no 1º dia do 1º mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Irmãos, Deus é um Deus de recomeço. Igreja que me ouve, Deus é um Deus que sempre vai nos permitir recomeçar. Jeremias escreveu que, em Lamentações capítulo de número 3, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ou seja, todas as manhãs Deus te dá a oportunidade de viver um recomeço. O salmista foi além, porque ele pegou a palavra de Jeremias, ou Jeremias pegou a palavra do salmista, e eles fizeram ali como se fosse uma junção. E o salmista ainda acrescentou algo mais, porque o salmista disse assim, que certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, Jeremias viu lamentações, mas Jeremias viu as lamentações, e no meio das lamentações viu as misericórdias. Mas o salmista viu bondade e misericórdia em um tempo em que se busca muitos seguidores nas redes sociais. Quanto mais seguidores, melhor. O salmista diz que existem 2 seguidores que nunca nos abandonam, nunca. Ele diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Aonde você coloca a planta do pé, bondade e misericórdia do Senhor te segue. Aonde você chega, pastor Júlio, o que é bondade e misericórdia? Eu imagino que sejam 2 anjos. Aonde você chega, bondade e misericórdia do Senhor te acompanha. Se você visse o tanto de demônio que tenta te matar todos os dias, você não saía de casa. Se você conseguisse enxergar o mundo espiritual, você enxergaria demônios e demônios e demônios querendo te matar todos os dias. Mas se você enxergasse o tanto de anjo que Ele coloca para te proteger, você não ficaria parado onde Deus está mandando você avançar.
você avançaria. Por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e tomar-te-ão em suas mãos, para que você não caia, para que você não tropece. Isso é um fato. Você veio com essa presença e vai voltar com essa presença. Bondade e misericórdia te seguem. Recomeço tem a ver com entendimento. E talvez seja esse um dos maiores desafios. Entender. Não tem como a gente viver um recomeço sem a compreensão certa do momento em que estamos vivendo. É o entendimento que faz nós se posicionarmos para um recomeço. Existem muitas pessoas que não conseguem romper, que não conseguem avançar, porque lhes falta entendimento. O reino de Deus, ele tem muitas palavras-chave. Exemplo, arrependimento é uma palavra-chave no reino. João Batista inaugurou o reino quando diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento é a palavra-chave. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia também é a palavra-chave no reino. Mas uma das palavras mais poderosas do reino, eu queria que projetasse para mim Mateus 13:19. Mateus capítulo de número 13 e 19. Para você que está anotando, anota esse texto. Mateus 13:19. Porque esse texto vai fazer você se posicionar. Olha que poderoso, Mateus 13:19. Olha que maravilhoso. Palavra de Jesus, e eu vou fazer uma conexão com desse texto com Gênesis 8. Mateus capítulo de número 13:19. Palavra de Jesus. Quando alguém ouve a mensagem do reino, Jesus está falando de reino. Ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Volta para mim um pouquinho. Quando alguém ouve, o seu desafio não é ouvir a mensagem, o seu desafio é entender a mensagem. Você acha que Satanás luta para você não ouvir? Não, Satanás luta para você não entender. Por quê? Porque o que gera prejuízo no inferno não é o quanto de mensagem você ouve, mas o quanto da mensagem você entende. Aí você pergunta para mim: mas pastor Júlio, pode alguém estar num ambiente como esse e não entender? Deixa eu te dizer, tem pessoas que passam uma vida dentro de uma denominação e não entendeu nada acerca do reino de Deus, porque o reino de Deus tem a ver com entendimento. Olha Jesus dizendo: quando alguém ouve, tem alguém ouvindo, mas será que esse alguém está entendendo? Essa é a geração que mais ouve sobre o reino. Tem cardápio de mensagens no YouTube, com o pregador que você quer ouvir, com a temática que você quer ouvir. Nunca tivemos tantos sermões, nunca tivemos tanta revelação, nunca tivemos tanta mensagem, nunca tivemos tantos pregadores, mas nunca tivemos uma geração tão anêmica de entendimento, tão pálida de entendimento, porque tem muita informação. E ouvir talvez te mantém bem informado, mas não gera entendimento. Porque o que gera entendimento é a compreensão correta daquilo que Deus tem para a sua vida. E deixa eu te falar, uma das chaves do recomeço é o entendimento. Eu vou falar sobre Noé. Por que Noé é poderoso no entendimento? E acredite, Deus não quer que você venha ouvir a palavra, Deus quer que você entenda a palavra. A mensagem mais poderosa não é aquela que você ouve o pastor Claudinei pregando aqui e você sai daqui dizendo: que palavra, que mensagem, uau, hoje Deus usou ele, que coisa linda. Não, a mensagem mais poderosa é aquela que você sai da porta fora dizendo: eu preciso mudar, eu preciso ser uma mãe melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso ser imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso viver aquilo que Ele tem para a minha vida. A mensagem mais poderosa é aquela que gera conversão. Não é aquela que te convence, é aquela que converge.
É aquela que faz você se submeter, ou você ser submetido, ou você submeter-se à vontade de Deus. É isso. Essa é a mensagem poderosa. É aquela que faz você compreender a vontade de Deus. E olha o que o texto diz, coloca para mim novamente. O texto diz que quando alguém não ouve a palavra do reino, esse alguém perde. Você sabe qual é o problema da igreja brasileira? Ela quer sentir, ela não quer entender. Se você está num ambiente como esse, você não sente uns arrepios, você não sente não sei, alguma coisa que te faça sentir. Você fala, o Espírito Santo não estava aqui. Você sai daquela porta para fora dizendo, culto hoje não. Por quê? Porque eu não senti nada. O problema é esse. A gente quer sentir. Mas o culto poderoso, que tem presença do Espírito Santo, não é o culto que você sente, é o culto que você entende. Tem muita gente caindo no Espírito e dizendo que caiu no Espírito e levantando sem entender nada. E não é sobre cair para fora, é sobre cair para dentro. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu no entendimento. Teve um descortinar de um entendimento. Às vezes o cair para fora é só emoção. Às vezes o cair aqui no chão é só emoção. Às vezes sentir é só o seu emocional. Você entrou aqui ferido, machucado. Entrou aqui, quem sabe, cheio de crises existenciais. E qualquer coisa mexe com o seu emocional. Mas o Evangelho não é aquilo que mexe com o seu emocional. O Evangelho é aquilo que te posiciona, que te dá destino, que te dá uma direção. E eu venho com uma palavra de direção de Deus para a sua vida hoje. Pastor Júlio, nós vamos sentir, vamos, mas primeiro nós vamos entender. Porque primeiro eu entendo, depois eu dou uma resposta e sinto no meu espírito a presença do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor, porque Ele está nesse lugar? E o que acontece, pastor Júlio, quando eu não entendo? Olha o texto. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o que acontece? Vem o maligno e... Falta de entendimento gera o quê? Roubo. Tudo que o diabo te roubou foi porque você não... Verdade do texto. Tudo que o maligno tocou foi porque você não entendeu. Qual é o cofre do reino? Entendimento. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Pastor Júlio, como que eu guardo o coração? Entenda. Como eu guardo as minhas emoções? Entenda. Como eu me posiciono? Entendo. Como eu faço o diabo como eu faço para o diabo não tocar na minha casa? Entenda. Como que eu faço para o maligno não arrancar nada de mim? Entenda. Agora, se você está sendo minado, é porque você não entendeu. Verdade do texto. Vem alguém e rouba o que foi semeado no seu coração. Sabe o que Deus quer gerar em nós? Entendimento. Uma igreja sadia não é uma igreja cheia de gente. Uma igreja sadia é uma igreja madura. E uma igreja madura é uma igreja que caminha e flui com entendimento. Nunca foi sobre ser cheio de pessoas, é sobre encher pessoas de Deus. Nunca foi sobre encher templos de pessoas, é sobre encher as pessoas de Deus. E eu louvo a Deus por tudo que tem sido gerado nesses dias nessa casa, porque Deus está sendo pregado aqui e Ele está sendo enxertado no seu coração. Quem crê nisso, diga amém. Eu gosto de Gênesis 8. Obrigado por ter projetado o texto, pode tirar. Gênesis capítulo de número 8 começa assim: e lembrou Deus de Noé. Aí eu te pergunto, Deus esquece? E lembrou-se Deus de... Por que o texto está dizendo que lembrou? Deus esquece? O lembrar aqui não tem a ver com memória. O lembrar aqui tem a ver com ação. Não é que Deus esqueceu, é que chegou a hora dele agir. E lembrou-se Deus, fala de ação. Não é um Deus que esquece, é um Deus que resolve agir. E como que ele age? Olha que interessante o verso de número, a parte B desse texto. Coloca para mim a parte B. E enviou um vento. Vento que Deus manda. Como que Deus faz para baixar as águas?
Olha aqui para mim. O vento que você faz gera bagunça. O vento que Deus faz coloca tudo no devido lugar. Tem vento que soprou na sua vida, que é Deus colocando tudo no seu devido lugar. Tem vento que soprou na sua vida, que é Deus trazendo você para a posição que Ele quer que você tenha. Discernir o vento. Esse vento que está soprando tem a ver comigo ou tem a ver com Deus? Se tem a ver com Deus, descansa. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. Mas olhando para esse texto, eu vejo aqui o quê? Noé vivendo um recomeço. E acredite, sempre quando Deus vai recomeçar algo na terra, Ele recomeça com um homem. Sempre. Sempre quando Deus move um ciclo na terra, Deus move esse ciclo com um homem. E Deus olha para Noé e vê em Noé um homem íntegro, um homem fiel, um homem honesto, e resolve recomeçar com ele. É interessante que Noé passou 120 anos construindo um recomeço. De 100 a 120 anos. Alguns historiadores falam de 100, outros historiadores falam de 120. Aproximadamente 120 anos reconstruindo o recomeço. Eu perguntei para Deus, por que tanto tempo? Reconstruindo uma arca. Porque antes de Deus reconstruir um projeto aqui, Deus reconstrói um homem aqui. Enquanto Noé constrói um recomeço, Deus constrói Noé. Todo recomeço começa com entendimento. Segundo, todo recomeço começa de dentro para fora. Por que tem gente querendo viver um recomeço aqui? E Deus não está interessado em fazer você viver um recomeço aqui. Por isso que tem gente que muda de lugar, muda de casamento, muda de empresa, porque não, um ciclo aqui se fechou, você está transicionando. Mas e aqui? Tem gente que já mudou de empresa 150 vezes, a culpa é sempre da empresa que ele trabalhou. Tem gente que mudou de casamento umas 30 vezes, a culpa é sempre do ex-marido e das ex-esposas. Por quê? Porque viveu um recomeço aqui. E recomeço começa aqui. Por que Deus tira o povo de Israel do Egito? Para viver um recomeço. O povo hebreu do Egito vai levar para a terra prometida para viver um recomeço. E coloca um deserto, coloca um Jordão, coloca as muralhas de Jericó, coloca tantos desafios. Por que tantos desafios? Porque Deus estava recomeçando o povo. Porque Deus queria tirar a mentalidade de escravo do povo. Porque Deus queria mostrar para o povo que Ele era o Deus de Israel. Antes de você recomeçar aqui, você precisa recomeçar aqui. Olha que Deus não quer mudar a sua história, Deus quer mudar você. Porque se você mudar a sua história, vai mudar. Deus não quer recomeçar algo aqui. Talvez você está buscando resposta aqui. Deus está dizendo, a resposta que eu vou te dar nesses dias está dentro de você. Eu vou trazer para fora aquilo que eu coloquei dentro de você. O reino de Deus se move como? De dentro. Muda a minha história. E Deus está falando, não, eu vou mudar você. Muda. E a gente briga com lugares. A gente vive brigando com lugares. Porque a gente sempre quer um lugar que nos favoreça. A gente sempre quer trabalhar numa empresa que a gente é reconhecido. A gente sempre quer trabalhar numa empresa que a gente é valorizado. A gente sempre quer estar perto dos parentes que sempre concordam com a gente. Você é bolsonarista e ela, sangue de Jesus, que dificuldade. Pegou no espírito, né, irmão? Sangue de Jesus, como é que eu lido? Aí você está aqui e vota na esquerda. Como é que eu lido com o bolsominion, Jesus? Como é que o bolsominion lida com você? E aí? Como que a gente lida com aquela cunhada que só o sangue de Jesus tem poder? A gente sempre está brigando com lugares e sempre está brigando com pessoas. Porque a gente quer estar num lugar que favoreça. Olha aqui, sempre quando Deus quer moldar você, Ele coloca alguém difícil perto de você. Sempre quando Deus quer moldar você, Ele coloca você num lugar desafiador. Pessoas difíceis são colocadas na sua vida para mudar você. Pessoas, pessoas geniosas, aquela pessoa difícil é Deus trabalhando na sua vida.
lugares que você quer fugir, e Deus diz: não sai daí. Por quê? Porque é nesse lugar que eu vou tratar com você. Antes de Deus fazer você viver um recomeço, Ele vai colocar você em lugares que você não quer ficar, servindo pessoas que você não quer servir, estando perto de pessoas que você não faz questão de estar. Deus vai permitir que você fique, e Ele vai fechar as portas e dizer: você não vai sair daí. Por quê? Porque eu estou trabalhando em você. São os momentos de pressão e os lugares de pressões que moldam você. Mas a gente quer um lugar que favorece. Eu estou um dia, escuta só, cheguei no aeroporto de Foz, meu pai e minha mãe foram me buscar. Minha mãe agora aposentou, graças a Deus, está tranquila. Mas na época ela estava trabalhando. E ela, já chegando o tempo de pegar a aposentadoria integral, colocaram uma mulher no setor dela que você não faz ideia. Mulher odiava crente. E minha mãe é daquelas fervorosas que lava a louça falando em língua estranha. Não, você não faz ideia. Que pega a vassoura e se tiver aquele louvor pentecostal, ela gira no manto varrendo a casa. Minha mãe é assim. E a mulher odiava crente. Aí minha mãe e meu pai vai me buscar no aeroporto, minha mãe em silêncio. Minha mãe conversa. Minha mãe em silêncio. E eu sentado atrás, conversando com meu pai. Minha mãe, eu falei assim: mãe, tá tudo bem? Tá não, filho. Mãe está enfrentando uns levantes aí. Eu falei: tá bom. Deixei ela quieta. Aí quando foi chegando perto de casa, eu forcei a conversa. Eu falei assim: mãe, o que aconteceu? Conta para mim. Ela falou assim: colocaram uma mulher lá no setor de sua mãe. Essa mulher está humilhando a sua mãe, está me desafiando. E eu estou quase chegando na data da minha aposentadoria. Eu estou numa batalha que você não faz ideia. Ela zomba de mim. Ela zomba da minha fé. E eu já liguei lá lá na direção, pedi transferência. Eu não quero ficar mais nesse setor, eu vou para outro setor. Eu não aguento mais. Só que cada vez que eu oro, eu vejo Deus falando: você vai ficar aí. E quando você sair daí, você vai sair daí para aposentar. E eu não dou conta, filho. Cheguei no meu limite. Eu lembro que quando eu saí do carro, eu abraço ela e ela chora. Minha mãe sabe aquelas mulheres forte o tempo todo? Ela se desmanchou e ela chorou. Eu abracei ela, falei: mãe, aguenta mais um pouquinho, persevera, Deus vai te honrar. Aí passou uns dias, ela me liga para mim ir lá tomar um café da tarde com ela. Eu fui. Quando eu cheguei lá, estou tomando café da tarde com ela. Ela disse assim: você lembra daquela situação? Eu falei: lembro, mãe. O que aconteceu? Prenderam o filho daquela mulher. A PM prendeu ele. E ela não tinha dinheiro para fiança. E ela chegou no meu setor correndo e disse: dona Lucília, ora por mim, porque eu estou desesperada. Aquela mulher dobrou o joelho, minha mãe orou por ela e a graça de Deus foi liberada. Minha mãe orava e agradecia a Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor honra os seus pequeninos, o Senhor honra. E sabe o que é lindo? Minha mãe diz, foi ver ela depois, minha mãe dizendo, foi ver ela testificar, dizendo que conseguiu dinheiro, conseguiu tirar o filho, e o filho respondeu o processo em liberdade. E ela chegou na minha mãe e disse assim: obrigado, dona Lucília, porque o seu Deus responde orações. Eu estou dizendo para alguém aqui que está passando por um momento de perseguição: suporta, porque o recomeço vem na sua vida. Deus está dando, Deus vem com resposta para alguém que está passando por um momento de pressão. Suporta, que Deus está te moldando para algo maior. Suporta, que Deus está trabalhando em você. Quem crê nisso, diga amém. Qual é o entendimento de Noé? As águas começam a baixar. Primeira coisa que você tem que entender é que recomeço tem a ver com entendimento. Recomeço tem a ver com o mover de Deus. Mas recomeço também tem a ver com o tempo certo. Diga comigo: o tempo é de Deus.
Levou aproximadamente de 100 a 120 anos para Noé construir a arca. 7 dias para vir o dilúvio. Você imagina a arca pronta, presta atenção, a arca pronta. Começo a viajar muito, e aí eu começo a pegar sotaque dos outros, eu fico arca. Para com bobagem. Você está no Paraná, cabra. Arca, porta, leite. Paranaense, irmão. A gente começa a viajar muito e começa a pegar esse sotaque. E aí, 7 dias depois da arca pronta, Noé entra dentro da arca e fica 7 dias dentro da arca. Porque sempre quando Deus vai te recomeçar, Deus vai testar a sua fé. Recomeço é de dentro para fora, mas recomeço também leva a um teste da parte de Deus na sua fé. Preste atenção. 7 dias a arca pronta, pastor. 7 dias. Noé está com a família dentro da arca e não houve barulho de chuva. Porque a gente acha que ela vai estar pronta, a gente vai entrar, já vai começar a chover. E Deus diz: uma semaninha aí dentro, guardadinho. Imagina a ansiedade de Noé gritando. Aí, como que a gente começa? 7 dias dentro da arca, vivendo um recomeço. Porque recomeço tem a ver com o tempo de Deus. Imagina Noé dizendo: Deus, será que eu fiz a coisa certa? E se não chover, que vergonha eu vou passar. Imagina os filhos de Noé chegando nele e dizendo: pai, passamos tantos anos construindo a arca, cadê a chuva que o senhor falou? A gente começa a entrar em dúvida. Mais ou menos assim. Você sai lá de Brasília e vem para Maringá. Deus fala que você vai viver um recomeço. Existe um ciclo novo em uma nova cidade para você. Aí você vem para cá. Só que quando você chega aqui, o que você acredita? Que vai dar tudo certo, porque foi Deus que te mandou. Deixa eu te falar. Só porque Deus te mandou, é aí que o bicho vai pegar. Aí você lá em Brasília, por exemplo, ora, jejua, consagra, e aí Deus usa pessoas em lugares diferentes, situações diferentes, tudo confirmando, convergindo para aquele lugar. Você vem para Brasília, chega aqui, começa a dar tudo errado. Aí você começa: cadê a chuva que Deus prometeu? Aí o que você começa a pensar? Vou voltar para Brasília. Mas não era de Deus. Deus não confirmou. Só porque está dando errado você quer voltar. Olha aqui, recomeço tem a ver com níveis de fé. Deus vai levar a sua fé em um nível assustador. E deixa eu te falar, o último passo é o que mais dói. É o mais difícil. Tem gente que recua no último passo. Naamã estava recuando no último passo. Fez uma viagem desconfortável. Imagina Naamã dentro daquela charrete, dentro daquela carruagem, a lepra balançando. Aí chega lá só porque o rio não é o que ele quer. Ele olha para o Jordão e desdenha. Os rios de Abana e Fafã são melhor. Os rios de Damasco são melhor. Vou voltar para casa, orgulho. De repente ele entra na carruagem e fala para os servos: prepara a viagem, estamos indo embora. Aí um espírito do Senhor entra no coração de um dos servos. O servo olha para ele e diz assim: meu senhor, o senhor veio até aqui, vai voltar. Olha aqui, irmão. Olha aqui, irmão. Se Deus te chamou para um recomeço, voltar não pode ser opção. Vou repetir que você precisa escrever isso. Vou repetir que você precisa gravar isso. Se Deus te chamou para avançar, voltar não pode ser uma opção. Eu já matei os bois, eu já queimei as tralhas. Para que iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Deixando o que para trás fica, eu avanço para o que está diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho para onde voltar, é só para frente. No meio da pandemia, minhas agendas começaram a cair uma por uma. Eu entrei em 2020 com muita agenda. Falei, vai ser o melhor ano do meu ministério. Caiu uma por uma. E eu sou formado em logística. Eu sou da área da logística. Estudei, me formei para isso. A minha profissão tem a ver com mobilidade urbana, mapeamento de trânsito, engenharia. Falei, vou voltar. Minha carteira é boa. Aí o Espírito de Deus falou assim: não. Porque você não tem opção.
Você vive pelas suas agendas? Ou você vive pela fé? Eu vivo pela fé, não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vai faltar. Deus está dizendo para alguém aqui: não volte. Pastor, está difícil, eu estou querendo recuar. Deus está dizendo: avança. Eu não tenho compromisso com aquele que recua, e eu não tenho prazer em quem recua. Se for para avançar, avance. Se eu tivesse voltado, hoje eu estava trabalhando na minha área profissional. Mas quantas vidas eu ia deixar de tocar? Olha aqui para mim, recomeço tem a ver com níveis de fé. Deus vai levar você a um nível de fé aonde a dependência seja só dele. 7 dias dentro da arca, não está chovendo, mas você não fez sua parte. Fica tranquilo que Deus honra dele. 7 dias dentro da arca, você já construiu? Já, então descansa, que a parte de Deus Ele vai fazer. Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Eu vou repetir: Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Eu vou repetir: Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Eu vou repetir: Deus se compromete com aquilo que Ele promete. Se tem promessa de Deus na sua vida, tem comprometimento de Deus com aquilo que Ele prometeu. Aleluia. 40 dias para cessar a chuva, 1 ano para o solo ficar enxuto. O que eu aprendo com tudo isso? Que recomeço tem a ver com tempo. Tem gente que até recomeçou a igreja, mas saiu atropelando tudo. Tem gente que recomeçou para provar para os outros que superou. Tem gente que recomeçou para mostrar para os outros que não, está tudo certo, já superei. Só maquiando. Porque não deu um tempo para suas cicatrizes. Não deu um tempo nem para suas frustrações. Ele não se deu tempo, ele não se permitiu viver o encerramento de um ciclo. Encerramento, pastor Júlio, como que eu sei que um ciclo se encerrou? Quando tem morte, seja ela física, espiritual, quando tem desconexão. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, Deus chamou Josué para um recomeço. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Deus chamou Isaías para um recomeço. Sempre quando Deus recomeça algo na sua vida, algumas coisas começam a ficar para trás. Perde o sentido. Tinha coisa que fazia sentido para você, hoje não faz mais. Por quê? Porque Deus virou o ciclo. Tem coisa que você fazia bacana, estava na programação da igreja. Deus começa a tirar algumas coisas da programação da igreja. Aí Deus fala: pastor Claudinei, mudou a chave, mudou o tempo, mudou a estação. Era hábito, era algo habitual. Aí Deus fala, Deus vai lá e corta os laços. Acabou. E olha aqui para mim. Às vezes a gente quer manter de pé uma estrutura que Deus já condenou. Difícil dar glória a Deus, né? Às vezes a gente quer manter em pé algo que Deus falou. Caiu, desabou, filhão. Às vezes a gente quer manter no WhatsApp. Está ali o contatinho, Deus está falando: já te desconectei dela. Já desconectei. Por quê? Porque antes de Deus te conectar, Ele vai te desconectar. Tem coisa que não faz mais sentido. Tem coisa que não faz mais, não tem como sustentar mais. Tem coisa dentro de você que Deus começa a desligar. É Deus te chamando para um novo tempo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Estou te desconectando. Sabe qual é o nosso desafio? É entender que recomeço tem a ver com entendimento, não com coração. E eu vou pegar aqui, vou falar, Deus manda. Se você recomeçar com coração, você vai recomeçar errado. Porque quem recomeça com coração não recomeça no tempo, porque a ansiedade leva a gente a recomeçar fora do tempo.
Lembra? Davi é um recomeço de Deus para a nação de Israel. E sabe como Samuel estava? Com dozinha de Saul. Aí Deus precisa gritar na vida do profeta: até quando terás dó de quem eu rejeitei? Até quando você vai ficar com o coração ligado a Saul? Se eu rejeitei Saul, cuidado com o tal do coração no recomeço. O coração vai te trair. Lembra da mulher de Ló? Sodoma tinha que ficar para trás. Deus chamou aquela mulher para um recomeço, mas os pés dela estavam fora da cidade, e o coração ficou dentro da cidade, e o coração ficou onde Deus estava destruindo. E eu vou dizer uma palavra muito pesada aqui. Eu entendo o evangelho da graça, mas eu entendo que é justiça. Sempre que seu coração fica em lugares que Deus está destruindo, você corre o risco de ser destruído junto. Sempre que seu coração ficar apegado a algo que parou, você corre o risco de não romper. Pastor, mas que evangelho é esse? O evangelho da graça? Não, é o evangelho da colheita. Que o homem plantar, ele colhe. A mulher de Ló olhou para onde Deus não mandou. Ela quebrou o princípio. Qual o princípio da desobediência? Pastor Júlio, Deus mandou eu avançar. Irmão, você vai sentir saudade, mas avança. Quando Deus mandar você avançar, olha aqui, homens pela metade vão tomar decisões pela metade, e homens pela metade vão viver uma vida pela metade. Deus não quer você pela metade. Quando Deus falar para você, vem, pega o seu coração e leva junto. Quando Deus falar, avança, pega as suas emoções e vai junto com elas. Vai doer, vai ser difícil, vai custar lágrimas, mas o que Deus tem para a sua vida lá na frente é maior, é melhor. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa manhã aqui, adore ao Senhor, aplauda, exalta, glorifica, faz alguma coisa aí. Recomece por inteiro. Eu falei para você anotar. Recomece por inteiro. Recomece com mente e coração alinhado. É por isso as suas crises existenciais, eu falei ontem. É por isso as suas crises existenciais. Porque você fica dividido, e gente dividida não prospera. Reino dividido não subside. Não subside. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E eu vou falar algo aqui para os casais. Não quebre princípio dentro do casamento. Se Deus chamou você, Deus vai falar com ela. E não precisa você forçar. O mesmo anjo que entrega a mensagem para Maria, entrega a mensagem para José. Vou repetir. Deus não opera onde tem confusão. Ah, Deus falou comigo e sai pisando nele, sai atropelando. Se Deus falou com você, vai falar com ele. Calma que Deus vai colocar tudo no lugar. Deus não divide, Deus junta para um propósito maior. Qual é a minha oração, pastor Júlio? Senhor, se é da tua parte, fala com ele. Se é da tua parte, fala com ela. Por quê? Porque o que Deus faz, Ele nos une para algo maior. José foi unido a Maria para um recomeço. Está entendendo? Faz sentido o que eu estou pregando aqui? O mesmo anjo que fala com um, fala com o outro. Olha aqui, meu irmão está tem ambiente que é violento. Ele testemunhou há poucos dias. Meu irmão, de sangue. E ele disse que estava num ambiente de oferta. Sabe aquele ambiente de oferta que está todo mundo entregando tudo e você fala, eu preciso entregar alguma coisa? Mas de repente você não olha e não tem nada. E tinha gente trazendo carro. Tinha missionários do Paraguai lá. E tinha gente lá na nossa igreja de Foz do Iguaçu trazendo carro para missões. Tinha gente entregando, sabe? Aquele ambiente de entrega que você precisa fazer alguma coisa. De repente uma voz diz no coração dele, a moto. E ele fala, Senhor, a moto eu uso para trabalhar. Aí Deus falou, a moto. Ele disse, não, deve ser coisa da minha cabeça. Quem nunca? Hashtag tamo junto. Coisa da minha cabeça. E aquela voz foi falando. Sabe quando Deus vai desligando? Sabe quando Deus toma algo que Ele te deu? Ele toma. Aí de repente ele fez a seguinte oração, Senhor, se é para me dar a moto mesmo, fala com ela. E a Carol do lado dela.
do lado dele, minha cunhada. Senhor, se é para me entregar a moto, fala com ela. Meu irmão me testemunhou. Aí de repente ele olha para ela, ela olha nos olhos dele e diz assim: amor, Deus está mandando a gente dar a moto. Ele olha e diz assim: eu sei, porque ele falou comigo. Meu irmão foi lá e entregou a moto. Meu irmão está com uma moto nova, porque Deus faz assim. Sempre quando Deus te pede algo, aleluia, porque Ele tem algo maior para liberar sobre a sua vida. Deus não deve nada para ninguém. O mesmo anjo que fala com um, fala com outra. O mesmo chamado que é para um, é para outro. O mesmo recomeço que Deus tem para um, tem para outro. Deus não divide casamento, Deus une para um propósito. Amém ou não amém? Recomeço tem a ver com entendimento de tempo. O tempo é de Deus. Calma, recomece dando um passo de cada vez. Recomece. A chuva vai vir, secar a terra vai secar, o vento vai soprar. Tranquilo, irmão, olha aqui, eu estou pregando para a gente aqui que Deus está dizendo: calma, calma. Você está querendo dormir de um jeito e acordar de outra. Está querendo que ele dorme de um jeito e acorda Não, você está querendo que ele durma igual um ogro e acorde benzinho do meu coração. Calma, calma. Tudo tem a ver com tempo. Por que o tempo é de Deus? Porque a direção é dele. A arca tinha tudo, mas ela não tinha leme. Vou repetir. A arca de Noé tinha tudo, mas não tinha volante. Não tinha um manche. Não tinha. A arca que Joquebede colocou, Moisés no Nilo, também não tinha leme. Recomeço, o tempo é dele e a direção também é dele. A direção é dele. Pastor Júlio, eu estou perdido essa manhã, não sei para onde vou. Deus está dizendo: calma, que no tempo certo a direção vem. Até o silêncio de Deus é direção. Até o silêncio de Deus é Ele dizendo: calma, calma, suporta a pressão, aguenta firme, que no momento certo eu arranco você daí. No momento certo eu entro com a provisão. Deus está falando com alguém aqui? A direção é de Deus. Recomeço é no tempo dele. Por quê? Porque não é um processo instantâneo, é progressivo. Mas algo me chama a atenção. Coloca para mim Gênesis 8 novamente, verso de número 1, parte de número 3. Desculpa, verso de número 6. Gênesis 8, verso 6. 11 e 16. Gênesis 8, verso de número 6. Passado 40 dias, Noé está dentro da arca. Passou-se 40 dias, a chuva parou. A primeira atitude de Noé fala muito ao meu coração, para você que está anotando sobre recomeço. Deus não está falando. Enquanto Noé está dentro da arca, Deus não fala com Noé. Só que Noé age sem Deus falar. Irmãos, eu tenho dificuldade, olha aqui para mim. Eu tenho dificuldade com gente que não sabe se movimentar no silêncio de Deus. Tem gente que para tomar uma decisão liga para os 1.500 profetas da cidade. Aqui em Maringá não é assim, mas tem lugar que eu prego que é assim. Gente que você não pode ver um culto de revelamento, que vai para lá para ver o CPF dele, o RG. Aqui não tem, mas por aí o que mais tem, meu amigo, o que mais tem. Por quê? Porque alguém precisa falar para ele o que deve ser feito. Só que aqui a gente não caminha por aquilo que Deus vai falar, a gente caminha por aquilo que Deus já falou. O que Deus vai falar é importante, mas se o que Ele já falou não é importante, o que Ele vai falar também não é. Nós caminhamos por aquilo que Deus já falou. Deus já falou que você é escolhido, que você é amado, que você é filha, que você é geração eleita, que você é sacerdócio real, que você é povo adquirido. A Bíblia já falou quem você é. A Bíblia já falou sobre quem Deus é. Então descansa, a gente caminha primeiro pela palavra. Deus usa os profetas, usa. Deus usa. Mas calma, você está entendendo o que eu estou pregando? Sabe por que Davi é poderoso? Porque Davi sabia se movimentar no silêncio de Deus.
Você pode ler o texto inteirinho, você não vai ver Deus falando: Davi mata Golias. Davi viu Deus dentro da batalha, sem Deus falar uma palavra. Noé está movimentando sem Deus falar uma palavra. Olha o que Noé está fazendo: abrindo a janela. Por que Noé está abrindo a janela? Porque quem fechou a porta foi? Recomeço no tempo certo tem a ver com posicionamento de maneira correta. Se Deus fechou a porta que Ele fecha ninguém, por que você vai ficar forçando a porta que Deus fechou? Tem gente gastando energia, eu falei sobre entendimento. Tem gente gastando energia com uma porta que Deus falou: não vou abrir. Está querendo recomeçar do seu jeito, e Deus está dizendo: é por isso que você está batendo cabeça. Você está querendo forçar uma porta. Foi a teofania, foi o anjo do Senhor que fechou a porta. Se o anjo do Senhor fechou a porta, por que você vai querer forçar uma porta que Deus fechou? Mas entenda, sempre que Deus fecha uma porta, Ele permite que você abra uma. E o que é abrir a janela? Entendimento. Noé está abrindo a janela do entendimento. E aonde o Deus desse século trabalha para cegar o entendimento. Se o Deus desse século cegar o entendimento, Ele deixa você dentro da arca o tempo todo, dentro da arca da religiosidade, dentro da bolha da religiosidade. Se o Deus desse século cegar o seu entendimento, Ele deixa você cego. E é terrível andar com gente sem entendimento. Já reparou que tem gente que está no nível de entendimento que você não está mais? Perdendo tempo com coisa que você já perdeu. Você olha assim e fala assim: irmão, evolui. Você está perdendo tempo com um negócio desse. Por quê? Porque eu já perdi. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O tolo que eu fui, eu já não sou mais. A tola que eu fui, eu já não sou mais. Por quê? Porque eu estou crescendo na presença do Senhor. Você sabe por que o mundo te condena? Porque eles acham que você está do mesmo jeito. Você está vindo para a igreja? Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Você está vindo para a igreja, aí a fulana de tal senta, vê você vindo para a igreja e fala assim: essa aí eu conheço, estudei com ela nos anos 80, não vale nada. Vê você vindo para a igreja: isso aí, trabalhei com ele em 94, vale nada. Assisti a Copa do Mundo com ele, lembra aquela Copa do Mundo, Romário, Bebeto? Assisti com ele, isso aí não paga o que deve. Eles acham isso. Por quê? Porque eles acham que você está do mesmo jeito. Mas sabe o que eles não entendem? Que com Deus, o que nós fomos, não somos mais. Por quê? Porque estamos crescendo. Estamos chegando à estatura de varão perfeito. Estamos caminhando para ser melhor do que ontem. Não, Satanás, eu não estou preso a um passado mediante aquilo que eu fui. Eu sou aquilo que Deus está me tornando. Eu sou um vaso na mão do oleiro, e Ele está me moldando para ser um vaso de honra. Não fique preso a um passado que as pessoas querem te deixar. Não fique no lugar onde te deixaram um dia. Não fique, avance. Abra a janela do entendimento. E tem um texto aqui, irmão, que se eu ler, você vai ficar bravo comigo se eu ler? Tem lugar que você lê um negócio desse aqui, não convida mais o pregador, não. Eu vou ler com você. Salmo 32, verso 9. Mano, pastor, não é um texto legal para ler domingo de manhã. Não seja como um cavalo ou como que não tem. Está na Bíblia. Isso aqui não é uma lapada, isso aqui é uma voadora no peito. Quem que você é? Irmão, o salmista está comparando a gente. Eu me incluo. Olha aí. Porque não tem?
Lê um texto desse aqui, irmão, para perder a agenda na certa. Quero o pastor Júlio aqui de novo, não. Irmãos, vamos abrir um sermão, vamos aprender com o cavalo e com a mula essa noite. Imagina. Tem gente que não dá conta. É por isso que nós temos que abrir a janela, tu entende? Por que ele abre a janela? Para contemplar a realidade. Precisa ver. Olha aqui, recomeço tem a ver com contemplação. Eu vou repetir. Recomeço tem a ver com contemplação. Eu preciso ver minha realidade. Eu preciso segurar meus gastos. Por quê? Porque nós estamos num ciclo onde as coisas... Lembra de Paulo? Eu sei lidar com abundância, mas sei lidar com a escassez. Vamos vender o carro. Abriu a janela do entendimento. Não, mas eu vou sustentar o meu status. Não, tem entendimento, vendo o carro. Se adapte à realidade que te cerca. A realidade requer o quê? Vamos enxugar. Senta com a esposa, vamos enxugar as nossas finanças. Porque estamos num ciclo onde as coisas precisam ser ajustadas. Noé abre a janela para contemplar a realidade. Segura, não é hora de investimento. Não é hora de sair recomeçando, comprando. Para quê? Para provar para os outros? Para provar para alguém que nem gosta de você? Para provar para gente que não está nem aí para você? Porque gente que te ama não quer saber se você está a pé ou está de carro, se está de Uber ou se está no SW4, numa Hilux. Não, quem ama você pelo que você é, não pelo que você tem. Quem ama você entende que bênção não é o que você tem, é o que você é, e sabe que você é bênção, independente do que você tem. Porque a gente se preocupa com status. Abra a janela da mente e vê a sua realidade. É hora de entender. Tira a criança. Filho, vem cá, senta com o papai aqui. O pai sabe que você estudou a vida toda em escola particular. Vou te colocar numa escola pública. Mas pai, vai chorar, vai doer, eu sei. Mas é um passinho que nós estamos dando de um ajuste que precisa ser feito, porque papai precisa recomeçar. Isso dói, não é, irmão? Recomeços causam dores. Por isso que a gente foge. Aí você decide, é melhor, vai recomeçar ou vai viver nesse ciclo de fantasia? Vai recomeçar ou vai viver nessa bolha de ilusão? Vai recomeçar ou vai viver nessa mentira que às vezes se tornou a nossa vida, e eu me incluo? Vai recomeçar ou vai ficar segurando por orgulho uma máscara? Vai recomeçar ou vai ficar... E às vezes, irmãos, Deus não nos traz para um recomeço porque a gente está tomado pelo orgulho de uma soberba que quer sustentar uma estrutura. E olha aqui, não é vergonha admitir que errou, não é vergonha admitir que fracassou, que tomou a decisão errada, que abriu uma empresa. Eu já fali uma empresa, não tenho vergonha de dizer isso. Por quê? Porque as pessoas aprendem com os nossos erros. Eu não quero saber onde você acertou, eu quero saber onde você errou. Paulo ele foi numa extensão do céu que homem nenhum foi. Paulo foi no lugar em que ele disse: não, se eu falar o que eu vi, vocês não vão suportar. Mas ele não ousou falar sobre isso. Paulo não ousou falar sobre uma experiência celestial que ele teve em uma dimensão que poucos homens chegaram. Mas ele falou de algo. Ele falou: eu, quando penso que estou forte, quando eu penso que estou fraco, é aí que sou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Dos pecadores eu sou o principal. Fale sobre as suas derrotas, fale sobre suas vulnerabilidades. Não tenha medo. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí expondo os seus erros. Eu estou dizendo para você ser de verdade. Seja de verdade. Deus não abençoa a vida de mentira. Deus abençoa e promove a verdade. E se a verdade estiver do seu lado, você vai ser promovido com a verdade. Difícil ouvir isso aqui. A gente quer recomeçar. E aí às vezes a gente está aqui, Josué, eu quero viver. E Deus fala assim: eu estou te chamando desde os anos 80 para viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E Deus está dizendo: eu estou te chamando desde 2002.
que você não vem? Por causa do orgulho, de querer achar que resolve e de sustentar. E Deus está dizendo: abre a janela, contemple as suas possibilidades, contemple o que te cerca. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela. Noé abriu a janela. Noé abriu a janela por quê? Porque janela fala de contemplação, mas janela também fala do quê? De oração. Irmão, já são 11h30, eu já estou encerrando. De fato mesmo. Mas se você quiser sair, eu não vou ficar bravo, fique à vontade. Se você, pastor Júlio, já deu meu horário, eu quero ir embora, você pode sair. Pastor Claudinei deu essa liberdade para você. Eu só preciso de mais 10 minutinhos, eu encerro. Eu prometo. Por que Noé abriu a janela? Porque a janela também fala de entender da onde eu vim. Daniel tinha uma janela aberta para Jerusalém, aonde ele dobrava o joelho e orava sempre com a janela aberta. Por quê? Janela aberta mostra que eu vim do céu e vou voltar para lá. Que eu sou cidadão do céu. Tem um Deus que me guarda e que me protege. Tem um Deus que está cuidando da minha vida nesses recomeços. Quem crê nisso, diga amém. Olha que interessante. Eu estou feliz que eu falei para as pessoas saírem e ninguém foi. Glória a Deus. Olha o verso de número 7. Quando Noé abriu a janela, ele abriu para contemplar, mas ele também abriu para soltar algo. Diga comigo: recomeço. Tem o tempo do corvo. Noé soltou os corvos. O entendimento necessário vai fazer você liberar aquilo que precisa ser liberado. Tem coisa na sua vida que precisa ir embora. Tem atitudes, hábitos, tem coisa dentro de você que precisa ser mudado, que você precisa abrir a janela e colocar para fora. Qual é o corvo que está te atrapalhando hoje de viver o recomeço? O corvo do orgulho? O corvo do ego? O corvo da vaidade? Uma pergunta que você tem que fazer para você essa manhã: qual é o corvo que tem que sair da minha vida hoje? O corvo da ignorância? O corvo da soberba? O corvo do orgulho? Do ego? Qual é o corvo que precisa ir embora hoje? Porque ele abre a janela para liberar o corvo. O tempo do corvo fala de um tempo de renúncia, fala de um tempo de coisas que Deus fala: filho, você sair. Irmãos, olha aqui, como que você vê que tem um recomeço dentro de uma casa? Você passa na frente dela, tem uma caçamba de entulho. O que você fala? Tem um recomeço dentro dessa casa, tem alguém construído. Por quê? Porque todo mestre de obra, antes de colocar algo dentro da casa, ele tira. Não repara a poeira ao meu redor. Diga comigo, diga comigo. Diga para alguém que está aí do seu lado, diga comigo: não repara a poeira. Deus está em obras. Não repara a poeira, não repara a bagunça. Deus está em obras. Não repara a poeira ao meu redor. Deus está em obras. Tem alguém aqui que tem uma placa na sua vida? Na minha vida tem uma placa: Deus está em obras. Deus está em obras. Tem uma caçamba de entulho que precisa. Mas é interessante, deixa eu acelerar aqui, que irmão, isso aqui é mensagem para amanhã toda. Olha o verso de número 9. E ele 8. Depois soltou uma, porque também chega o tempo da pomba. O tempo do corvo fala dos entulhos, fala daquilo que precisa, mas também tem o tempo da pomba. Mas olha que poderoso. Passa para mim o 9. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda. Olha o verso 10. Passa para mim. Superfície da terra, e por isso voltou para a arca. Deixa aqui. E ele estendeu a mão para fora. Passa um pouquinho. E apanhou a pomba e trouxe para dentro da arca. Observe que ele se relaciona com o corvo de um jeito, com a pomba ele se relaciona de outro. Você pode ver, você não vai ver. Você pode ler o texto, você não vai ver Noé pegando o corvo e trazendo para dentro.
Para de se relacionar com as suas dores. Para de se relacionar com as suas frustrações. Para de ficar alimentando aquilo que deu errado. Para de ficar se comprometendo com o corvo e começa a se comprometer com a pomba, que é a simbologia, a tipologia da presença do Espírito Santo. Não, o corvo vai e volta, mas ele não traz. O corvo vai e volta, mas ele não apanha e traz. Mas a pomba, ele solta. A pomba vai, mas de repente ela volta. E o que ele faz? Vem aqui, você tem lugar para você aqui dentro. Aí a gente vem para um culto como esse, pega a pomba e traz de novo. Vem para a conferência, pega a pomba e traz de novo. Entra dentro da igreja, às vezes desanimado, pega a pomba e traz de novo. E é sempre esse movimento de solta e traz. Solta e traz. É o fluir do Espírito Santo. É o fluir da graça de dentro para fora. Solta e sai. Existe um fluir do Espírito Santo dentro da sua vida. Eu profetizo um relacionamento. Eu profetizo o fluir da graça do Espírito de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Olha o verso de número 10. Ele soltou novamente a pomba. E ele apanhou e trouxe de volta para dentro da arca. Vai o 11, sempre esse movimento. Noé esperou 7 dias. Vai, passa adiante. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe o seu bico, uma folha nova de... Sabe o que me chama a atenção aqui? Que não foi só Noé que sobreviveu à tempestade. Existia uma oliveira que sobreviveu ao dilúvio. Olha, tem gente que não, você não está sozinho. Tem gente que está sobrevivendo com você. Tem uma folha de oliveira, tem oliveira que está de pé no meio do dilúvio. Aleluia, aleluia. Eu quero acalmar o coração de alguém aqui. Acalme o seu coração, porque Deus está no controle de tudo. Pastor Júlio, eu tenho medo do comunismo, eu tenho medo do socialismo, eu tenho medo do fascismo. Pastor Júlio, eu tenho medo da direita, eu tenho medo da esquerda. Deus está dizendo: se acalme. Fez o seu papel de cidadão, então descanse. No trono da terra vai sentar quem os homens decidirem ou quem Ele permitir, mas no trono do céu, tem um Deus que assenta, e Ele tem o livro na mão. Apocalipse 5 diz que Ele tem o livro na mão, e não importa quem senta no trono da terra, o trono do céu está ocupado. Ele vive. Ele está no controle. Existe uma folha de oliveira e ela traz, mostrando para ele: existe uma esperança. Eu falei 10 minutos. Aleluia. Coloca o verso de número 13, 14, 15. Volta o 13, por favor. O 13, a parte B. No primeiro dia do primeiro mês, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas. Mas essa atitude de Noé: Noé abre a janela, solta o pombo, solta o corvo, mas chega uma hora que ele sai da janela. Porque primeiro eu começo na janela, depois eu vou para a cobertura. E quando Noé sobe no topo, lá do topo da arca, ele não vai mais para a janela, ele vai para a cobertura. E ele arranca. Não foi anjo, foi Noé. Tem coisa que você está esperando Deus fazer, que é Deus que está dizendo: faça você, arranca a cobertura. Tem culto que você entra aqui esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando algo de você. Tem culto que você entra aqui buscando uma resposta, que Deus está dizendo: seja você uma resposta, faça. Noé só viu que a superfície da terra estava seca quando removeu a cobertura.
Porque quando a gente arranca a cobertura, a visão, fique em pé. Irmãos, está tão violento esse lugar que dá vontade de pregar até 2 horas da tarde mesmo. Uau! Uau! Que isso? Que manhã é essa? Eu prego para pessoas aqui que estão vivendo o recomeço. E Deus está me falando aqui no meu coração que essa igreja está... Eu vou dizer que Deus manda. Eu venho como profeta de Deus aqui. Deus está transicionando essa igreja. Tem coisas que vão ficar para trás. Cadê os obreiros dessa casa? Os obreiros dessa casa. Cadê os obreiros dessa casa? Cadê os obreiros dessa casa? Você líder de departamento, você pastor, você ministro. Cadê você que essa mensagem é para você? Não se assuste, porque a cobertura da arca está sendo arrancada. Não se assuste que há um tempo de crescimento e expansão do reino de Deus. É chegado o novo de Deus. Se eu for orar, eu sei que vai vir muitas pessoas aqui para frente. Ai meu Deus, mas Deus manda eu fazer isso. Os meninos das câmeras, vocês conseguem me dar? Vocês conseguem me ajudar? Conseguem mexer aí? Consegue? Eu quero orar por alguém que Deus falou no seu coração hoje. O tempo do recomeço chegou. Saia do seu lugar e venha. Alguém que Deus virou uma chave. Se você quiser ficar de joelho, fica. Se você quiser ficar em pé, fica. Se Deus te deu uma direção hoje que foi aquela, sabe aquele culto que você entra e fala: Deus me deu uma direção hoje. Sabe aquele culto? Pode vir, pode vir. Se Deus está falando no seu coração, pode vir, pode ficar de joelho no corredor mesmo, pode ficar. É só a atitude de se movimentar e se render. Quer ficar de joelho, fica. Quer ficar em pé, fica. Mas faça alguma coisa, faça isso, faça alguma coisa. Esse casal, ei, vocês dois. Há um tempo de recomeço sobre todas as áreas da vida de vocês. Vocês estão buscando uma resposta há muito tempo, buscando de Deus uma direção, e vocês dois têm conversado. Deus silenciou. Ele está falando que no tempo certo, na agachada agaçai, o romper vai chegar. Coisas que vocês já viveram um dia, vocês têm olhado para trás e dizendo: Senhor, será que nós vamos viver? Ele está dizendo que vai ser mais. Há uma dupla honra, há uma porção dupla sobre a vida de vocês. Seus inimigos serão envergonhados, assim diz o Senhor dos Exércitos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Ei, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus. Anagachai, o corvo está indo embora hoje. Eu vejo corvos saindo por muitas janelas aqui. Eu vejo corvos do orgulho indo embora. Eu vejo corvo da vaidade indo embora. Eu vejo o corvo do status indo embora. Eu vejo o corvo, Deus está limpando o corvo, está indo embora, e a presença do Espírito Santo está fluindo. Há um fluir do Espírito Santo sobre a sua vida. Toma posse agora em nome de Jesus. Toma posse agora em nome de Jesus. É tempo de recomeço no seu ministério. É tempo de recomeço na sua chamada, homem.
É tempo de recomeço. Eu te chamei, tenho te dado revelação, tenho colocado uma palavra no seu coração, mas tem medo, tem olhado as suas limitações. Eu vou te usar, assim diz o Senhor. Ei, há um recomeço nas suas finanças, há um recomeço nos seus sentimentos, há um recomeço no seu casamento, há um recomeço em todas as áreas da sua vida, há um recomeço na sua vocação, há um recomeço na sua profissão, há um recomeço na sua chamada, há um recomeço em todas as áreas da sua vida. Receba o fluir do Espírito Santo. Toma posse. Vai embora, corvo. Sai, corvo. Corvo da decisão errada, corvo do casamento que não deu certo, corvo do abuso, corvo do abuso sentimental, corvo da intimidação, corvo da afronta. Corvo, sai, sai, sai. E que venha o novo de Deus. Que saia o velho para que o vinho novo chegue. Que saia o velho para o vinho novo ser derramado. Derrama o vinho novo em todas as áreas da vida do teu filho, Senhor. Ele é ungido teu. Derrama o vinho novo sobre todas as áreas da vida da tua filha, Senhor. Ela é uma ungida tua. Derrama o vinho novo no leito. Derrama o vinho novo, Senhor, no casamento, na mesa, na sala, no quarto, e todos os móveis e compartimentos dessa casa. Derrama o vinho novo. Eu quero te dar um minuto para falar com Ele. Coloca tudo diante dEle. Coloca tudo diante dEle. Coloca tudo diante dEle. Eu quero viver algo novo. Ei, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Abra a janela, eu quero viver algo novo. Arranca a cobertura, faz meu coração arder de novo. Vai ficando em pé adorando, fazendo todo medo desaparecer, um novo amanhecer. Eu quero viver. Coloca as mãos no seu coração e feche seus olhos. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais uma vez, Santo Espírito desce como fogo. Faz de novo, Senhor. Incendeia, incendeia todas as áreas da minha vida, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Espírito Santo de glória, faça assim com as suas mãos. Eu profetizo a melhor semana da sua vida. Independente de quem vai ganhar a eleição, vai ser os melhores 4 anos da sua vida. Independente de quem vai sentar no trono, independente de quem vai governar o Brasil, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar na sua mesa, não vai faltar na sua casa, porque quem te sustenta é o Rei, é o Rei, é o Rei dos Reis. Receba vinho novo e acalme seu coração. Eu quero viver. Eu te coloquei na gachaca, na gaça,
para pastorear essa cidade. Eu já te falei que você não é pastor de um rebanho só. Eu te chamei para as nações. Eu te chamei para povos, línguas, raças, etnias. Tem queimado por muitas nações, queimado por gente estranha, queimado por gente que não é da sua tribo, e você tem tentado entender. Tem entrado em crise porque muitos não entendem. Porque a sua vontade, Nagasuka, Nagashai, é tirar de você e colocar neles, mas eles não estão no seu nível de entendimento. Aceite, Nagashaka, Nagasai. Porque quando eu chamo, eu coloco em níveis de entendimento, e você já chegou no nível de entendimento de um reino em expansão e movimento. Te chamei para investir em quem não está investindo. Te chamei para apostar em quem ninguém está apostando. Te chamei para acreditar em quem ninguém está acreditando. E eu estou levantando um exército maior para te cobrir. Eu estou levantando um exército maior para dizer: eu estou contigo. Nagashaka, Nagasai. Descansa o seu coração. Eu estou te fazendo a desapegar desse púlpito. Eu estou te fazendo desapegar, e você não está entendendo. Senhor, eu amo essa casa, eu amo essa igreja, mas você não é pastor deles apenas. Você é pastor de uma cidade, de uma nação. Existe um movimento apostólico para esse tempo. Irá pisar em nações. Eu já te falei, eu estou reafirmando o que eu já te falei. Vai enviar missionários, vai enviar pessoas, e o sustento, o recurso, eu sou a provisão, assim diz o Senhor. Eu cuido de ti, da tua casa. Cuide daquilo que é importante para mim, que eu cuido daquilo que é importante para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A Ele a glória, a Ele a Ele sobre tudo e sobre todos, acima de qualquer ideologia de direita e esquerda. A Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. A Ele faça assim com as suas mãos. Senhor, eu preguei a tua palavra, aquilo que o Senhor mandou pregar. Traga um presente para os teus filhos agora e semeie na vida deles agora. Conforme a semente que eles têm plantado, dê a eles uma colheita agora abundante sobre a vida de todos. Eu abençoo, Senhor, todos os bens que o Senhor confiou aos teus filhos. Faça deles bons mordomos, administradores dos bens que o Senhor lhe confiou. Eu abençoo a obra das mãos dos teus filhos. Felizes eles vão ser, e tudo irá bem. Eu abençoo e declaro a melhor semana da vida deles, o melhor fim de ano da vida deles, e os melhores 5 anos que estão por vir, de frutos que serão colhidos em uma nova estação e um novo tempo. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor.